Bom dia, pessoal. Tudo bom? Vocês acabaram de ter aula com a Sabrina, né? É difusos que ela dá para vocês? Espetáculo, né? Bom, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Leila, eu sou defensora pública aqui de São Paulo desde 2007. Tá? Eu atuei no começo nas varas da infância e juventude, durante 3 anos e meio, ali nas varas infracionais. Depois eu assumi a coordenação do núcleo da infância. Vocês sabem que é um núcleo especializado, né? Bom saber porque vai cair na prova, tá? O núcleo especializado da infância e juventude por 4 anos e agora eu estou assessorando o defensor geral. Ok? Logo, teremos um dia de estudos de infância e juventude. Tá certo? Muito bem. Já adianto, falo sem parar. Sou uma desesperada. Se eu já faço isso no semestral, quem já teve aula comigo sabe, vocês imaginam que eu faço em 5 aulas, né? O que significa que, se eu começar a falar demais e vocês ficarem em pânico, e eu sei que vocês vão ficar, vocês levantam a mão e falam, Leila, calma, volta, sem problemas, tá bom? Se não entenderem, também volta que eu explico tudo para vocês. Eu tenho que dar o máximo de informações, no mínimo de tempo, fazer vocês aprenderem tudinho. Beleza? Então tá bom. Uma dica para vocês, já, não deixem este negocinho para o final. Já estou adiantando. As 3 matérias que mais reprovam, isso é histórico na Defensoria de São Paulo. Infância, humanos e difusos. Ok? Infância é a matéria que mais reprova. Não estou falando por falar, não. Vocês podem perguntar para quem for. Segunda fase, então, decepa cabeças. Tá? Primeira fase, não conseguem fazer 2 pontos. Quem já prestou prova da Defensoria sabe que eu não estou valorizando. Estou, mas é verdade. Tá? Então, estudem. Nossa, vamos comparar infância, processo civil. 75 mil coisas de processo civil, 75 de infância. Só que, quer que não, vocês já ouviram falar de processo civil na vida. Muitos de vocês não conhecem muito infância. Ok? Então, leve esse trocinho a sério, porque senão vocês vão tirar 8 pontos de processo civil e 1 de infância, não vai ter adiantado nada. Tá bom? Leve esse trocinho a sério. Estou falando a verdade. Bom, então vamos lá. Outra coisa. Esse ano, esse concurso agora trocou o examinador, certo? Começou... Oi? Agora ferrou. Olha só. Então, começou com o Flávio Fraceto, depois foi a Fabiana Zapata e agora é o Bruno, não é? É o Bruno que vai ser o examinador de vocês de infância. Leila, isso é bom ou é ruim? Complicado. Olha só. O Bruno, ele é um excepcional defensor público. Ele é defensor público de 4 concursos da Defensoria. Ele é defensor público no interior, ele começou em Bauru, hoje ele é defensor público em Ribeirão Preto. Eu conheço o Bruno é meu amigo pessoal até. Não tenho informações privilegiadas, tá? Já está gravando, não tenho, tá? Mas conheço bastante o estudo dele porque a gente já trabalhou junto muito tempo. Pelo núcleo, ele é membro do núcleo especializado da infância e juventude. Ele sabe a matéria, então não estudem por cima, porque ele sabe muito. Aliás, hoje ele está em Harvard fazendo um curso sobre primeira infância. Ele sabe, tá? E na semana passada ele estava no Canadá fazendo visitas em entidades socioeducativas. Ele sabe do assunto, tá? No interior, defensor público que atua no interior, muitas vezes, ele na infância, ele não atua só em uma área ou em outra área. A Fabiana, por exemplo, que foi a examinadora anterior, é para mim, uma das melhores defensoras públicas que tem em São Paulo. Só que a prática dela era infracional. Ela sabia muito civil, mas mais a teoria do que a prática, porque ela não atuava tanto na prática. O Bruno sabe os 2. Porque no interior atua-se o defensor público tanto com infracional quanto com infância civil. Então, ele sabe a teoria é a prática dos 2. Tá? Sabe? Oi. Não. Ela perguntou se com a mudança vai cair mais os tratados do que caía antes. Não sei. Eu acho que ele vai tentar, não sei, um chute, mas como ele é muito estudioso, como ele estuda muito decisões de STF, ele acompanha, até porque trabalha com isso, né? Ele talvez fuja um pouquinho do beabá. Por isso que eu não vou deixar só o beabá para vocês. Ele vai para algo um pouco mais... Quero saber se você sabe. Gente, decorar todo mundo decora. Decorar o estado todo mundo decora. É só sentar na cadeira e vai. A gente quer saber, a Defensoria Pública quer saber se vocês entenderam. Tá? Logo, o que eu vou fazer aqui com vocês não é explicar o estatuto, não é explicar normas. Isso vocês fazem sozinhos, vocês não precisam de mim.
Eu vou fazer em 5 aulas vocês entenderem o que é infância e juventude. Por quê? Porque às vezes vocês vão pegar uma alternativa, uma questão, e vocês não vão lembrar exatamente o que está escrito. Mas se vocês entenderem o que significa infância e juventude, como se pensa a área da infância, vocês podem chegar à resposta certa. Tá? O meu papel aqui é fazer vocês entenderem a área da infância como um defensor público pensa. E é bem peculiar isso daqui. Tudo bem? Então é o seguinte, como eu expliquei para vocês, ele sabe muito a parte civil, ele sabe muito a parte infracional. Durante as minhas explicações, eu passo para vocês o modo como ele pensa cada assunto que eu estiver explicando. Tem ações específicas que ele mesmo ingressou. Eu vou explicar aqui sobre rolezinho para vocês quando explicar direito à liberdade. É uma ação que a Defensoria já ingressou como núcleo e que ele já ingressou também. Então, ele sai. Então, que inútil, Leila, passa direito à liberdade. Isso gerou uma ação judicial. Tá? Então, pensamentos, tese de mestrado dele, que tem a ver com convivência familiar e comunitária, tudo isso eu vou passar para vocês durante o curso. Tudo bem? O que todo mundo me pergunta, Leila, livros. Então, primeiro, vocês não têm muito tempo, né? A prova é daqui 1 mês e meio, 27 de setembro, é isso? Vocês não têm muito tempo, então não adianta falar para vocês lerem grandes livros e várias coisas, porque nós não temos tempo. Nós temos que pensar no fator tempo. Olha, um livro que eu mais ou menos recomendo é o Estatuto Comentado do Paulo Lepore e do Eduardo Sanches. É o que mais se aproxima, eu falo que eu devia ganhar por cada recomendação que eu faço desse livro. Mas é porque é o que mais se aproxima da defensoria. É escrito por um advogado, é escrito por um promotor de justiça, mas que tem uma visão bastante garantista, e por um procurador do Estado que foi PAJ, como a gente chama, né, que atuou na assistência judiciária antes de criar a Defensoria Pública, e ele atuou na área da infância. Então, uma pessoa que conhece como pensa a parte da defesa. É um manual, então a leitura é rápida, dá para ajudar nesse mês e meio. Tá? Eu gosto muito, e o Bruno também, é um juiz do Rio Grande do Sul, já está aposentado, João Batista da Costa Saraiva. Então, vocês podem encontrar textos dele na internet, há livros dele. Ele fala muito mais sobre ato infracional, sobre a parte infracional. Infelizmente, sobre a parte civil, a gente não tem muitos livros escritos. E os que tem são escritos por juízes e promotores. Não que não se deva ler, mas quando a gente lê, tem que ler com um olhar mais crítico, né? Mais voltado para cá. Por exemplo, na área infracional, tem livros de promotores que dizem que a remissão é uma discricionariedade do promotor. Visão do Ministério Público. Para mim, é direito do adolescente. Então, a gente tem que olhar sempre com um olhar crítico quando lê esses livros, dependendo do autor. Tá? Então, eu gosto muito de João Batista da Costa Saraiva. Óbvio, para nós aqui na Defensoria de São Paulo, um grande mestre, vamos dizer assim, é o Flávio Fraceto. Só que o Flávio não gosta de escrever livros. O Flávio, ele tem textos. Então, vocês podem ler textos, né? Procurem, coloca Flávio Américo Fraceto na internet. Lá tem textos dele. São textos muito bons, não muito longos. Então, isso ajuda bastante. Tá? Entrem, óbvio, no site da Defensoria de São Paulo. Entrem no ícone Núcleo Especializado da Infância e Juventude. Tá? Lá tem... vocês não têm acesso a peças, mas lá tem coisas que a Defensoria tem feito, tem as revistas da Defensoria da Infância estão lá. As revistas da Defensoria foram escritas por defensores públicos, então é importante ler, porque tem a ver com o posicionamento da instituição. Né? As teses institucionais da infância, que eu vou citando para vocês ao longo da... Às vezes eu nem falo que é uma tese institucional, mas pode ter certeza que já é uma tese institucional quando eu explicar a matéria para vocês. Tá? Importante conhecer as teses institucionais, né, que estão sendo discutidas e que nós aplicamos para também encaminhar este pensamento. O problema da infância é que nós somos muito fluidos. A gente não tem uma coisa concentrada. Mas vai dar tudo certo. Tudo bem? Vai, gente, sucesso. Olha só. Tranquilo? Posso começar? Valendo. Olha só. Por que o direito da infância e do adolescente, vocês viram que eu não estou falando ECA, tá? Porque o estudo não se resume ao estatuto. Quem estudar só o estatuto, esquece, tá? Por que o direito da infância e do adolescente, ele é tão, para nós, prazeroso e apaixonante, mas ao mesmo tempo ele é tão complicado? E é isso que vocês têm que gravar. Porque ele não é... Lógico, o direito penal, o direito civil, eu leio a lei, está ali, olha,
a lei falou que é isso, né? Então eu vou fazer isso. No direito da infância e do adolescente, principalmente na parte protetiva, não na parte infracional, a lei nos dá um norte, mas quem nos guia, na verdade, é a vida real. Tá? É uma das áreas do direito, se não a área mais dinâmica que existe. Tá? Quando eu prestei o concurso da Defensoria Pública, isso foi lá em 2007, 2006 para 2007, quase não se falava em família homoafetiva. Alguém aqui tem alguma dúvida da possibilidade de adoção por casais homoafetivos? Estou falando de quase 8 anos. Tá? Quando eu estudei, não se falava em filiação com 2 pais na certidão de nascimento ou 2 mães. Hoje isso é possível? Tá? Estou falando e o Estatuto fala sobre isso? Quando eu explicar adoção para vocês vão ver que quando eu falar em adoção, eu vou falar que vai retirar o pai biológico da certidão de nascimento. Hoje eu não posso falar isso com certeza absoluta. Portanto, cuidado redobrado no que está escrito no enunciado. Tá? Porque o enunciado vai falar assim, de acordo com a lei. Aí vocês vão seguir o Estatuto. De acordo com a mais recente jurisprudência do STJ. Se vocês seguirem a lei, vocês podem errar a questão. Então, cuidado com o que está escrito no enunciado. Tá? Depois vocês falam, mas a Leila falou tal coisa. A Leila falou, mas a Leila também falou que estava na lei. Tá? Então, prestem bem atenção no enunciado. É a área mais dinâmica. É a área que, para vocês entenderem, para vocês aplicarem, vocês têm que se despir de preconceitos. Quem pensar ato infracional como um penalista não responde questão de infância. Quem pensar área protetiva como um civilista não responde questão protetiva. Vocês entenderam? Ótimo. O direito da infância e juventude, ele é recente. E aqui eu vou começar com o histórico que está no edital de vocês. Tá? Vou começar com o histórico internacional. Dentro do internacional, eu vou explicar as 2 grandes correntes da infância e juventude e chego no nacional. Tudo bem? Muito bem. Na parte internacional, eu começo a área da infância com a absoluta indiferença. Criança e adulto era a mesma coisa. Criança era vista como um mini adulto, era um adulto em miniatura. Tá certo? E isso vai ao longo do tempo. Quando eu começo a ter alguma legislação que fale de criança ou adolescente, vai ser na Revolução Industrial, logo após a Revolução Industrial, quando eu vou falar de direitos trabalhistas. Ai, tadinha das crianças? Não, porque era importante a gente cuidar da relação de trabalho. Então, a primeira norma que eu vou encontrar sobre criança e adolescente, mas de forma até indireta, é no direito do trabalho, nas recomendações da OIT. Tá certo? Proibindo o trabalho noturno, proibindo o trabalho degradante, que hoje é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho. Tudo bem? Eu começo com normas trabalhistas. E assim continuo. Tá? Vocês vão ver com a evolução que eu começo sempre, nunca pensando na criança como criança, na verdade, mas em algo marginal. Então, eu começo com o direito do trabalho. Aqui no Brasil, eu vou começar só na esfera penal. Eu vou começar a olhar a criança de forma especial após a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, eu tenho uma legião de órfãos, mulheres, crianças e adolescentes, e o mundo fala, o que eu faço com isso? Não, eles não são mini adultos, eles precisam de uma primeira atenção especial. E aí, em 1900, eu tenho a criação da Liga das Nações, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Eu tenho um organismo, vamos chamar assim, um organismo internacional chamado Save the Children, meu inglês é ótimo, né? O Save the Children, que começa a trazer, não normas, mas, como eu posso falar para vocês, o modo como devemos tratar as crianças e o adolescente. Só que, neste momento, eu ainda não tenho normas impositivas. São apenas recomendações para os estados. Tá? Recomendações de como tratar e de como cuidar dessas crianças. Isso, Primeira Guerra Mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial. Qual é o problema dessa norma? Ela não tem caráter coercitivo. Então, são poucos os países que adotam esse entendimento. E aqui, eu começo explicando a primeira corrente
eu já passei pela indiferenciação penal, e eu começo a trazer para vocês a primeira corrente que trata da criança e do adolescente. Vocês vão me ouvir falar muito dessas duas correntes. A doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral. Tá? Nós começamos com a doutrina da situação irregular e vamos depois passar para a doutrina da proteção integral. É uma evolução. Neste momento, 1919, pós Primeira Guerra Mundial, o mundo começa a tratar a criança e adolescente sob a ótica da situação irregular. Neste momento, essa palavra é o que grava a situação irregular. A criança ela é vista como um objeto. Ela não tem opinião, tá? Ela não tem discricionariedade, ela não tem o direito de opinar. Ela é um objeto de cuidado do Estado. É um momento em que o Estado tutela, essa palavra é extremamente importante, é uma tutela do Estado sobre a criança e sobre o adolescente. Eu sei o que é melhor para você. Outra questão da situação irregular, ela não atua, a doutrina da situação irregular, sob a ótica da prevenção. Ela atua quando o problema ou quando uma situação de risco já aconteceu. Ao contrário da outra doutrina que nós vamos estudar, que tem como mote prevenir os riscos, aqui eu atuo tão somente quando surgiu a situação de risco. Logo, não é para toda e qualquer criança a atuação da doutrina da situação irregular. Mas, para as crianças chamadas em situação de risco. Estou correndo? Um pouco? Parei, voltou. Então, crianças em situação de risco. Quem seriam essas crianças em situação de risco? As crianças abandonadas, as crianças órfãs, as crianças em situação de rua, as chamadas delinquentes, são essas, ok? Aqui, eu vou utilizar um termo que eu só vou utilizar enquanto eu estiver explicando a doutrina da situação irregular. Quando eu explicar a doutrina da proteção integral em diante, este termo não se utiliza mais. Aqui, essas crianças, nessa situação, são chamadas de menores. Menor. Menor é um termo, tá, técnico àquela época para tratar de crianças específicas, não de qualquer tipo de criança. Ok? Por que não qualquer tipo de criança? Uma criança que está no seio da sua família, sem problema, sem necessidade de intervenção do Estado, ela é tão somente uma criança. Mas, se traz algum desajuste, vejam as aspas que eu estou utilizando, é o menor. Termo que a gente usa até hoje. Né? Eu costumo sempre usar como exemplo, vejam televisão. Se é um adolescente acusado de prática infracional, ele é o menor. Mas se é uma criança bonitinha para a escola, ela é uma criança. Tá? Ainda hoje nós temos esse termo estigmatizante. Logo, e por uma questão técnica, a partir de 1990 não se utiliza termo menor. Recomendo não escreverem menor na prova. Vão perder ponto. Tá? Não só por todo o aspecto estigmatizante que este termo traz, mas porque ele é atécnico. Tá? A Convenção dos Direitos da Criança de 89 já retirou esse termo. Tá? Então, mas aqui, na doutrina da situação irregular, eu vou utilizar o termo menor, porque aqui ele está correto. Então, eu tenho esses menores. Então, o Estado vai atuar. O Estado aqui ele é visto como assistencialista. Tá? O Estado assistencialista, intervencionista, em cima de crianças e adolescentes. Vou tirar a criança de você, pai, porque você não está pronto para isso. Eu decido o que é melhor para esta criança. É dessa época, aqui no Brasil, a Roda dos Esposos. Já ouviram falar da Roda dos Esposos? Início do século XX. Não pega muito bem ser mãe solteira. Tá? Lembra, uma época que a mulher era vista numa situação de muita inferioridade em relação ao homem. Nasce uma criança, essa criança não é desejada. Ou, que também acontecia, crianças com deficiência. Nascer crianças com deficiência não era interessante manter na família porque era motivo de vergonha. As igrejas, principalmente em orfanatos, em igrejas, em casas de freira, tinha uma roda, era uma roda mesmo. Você pegava, colocava a criança, virava do outro lado. É a roda dos esposos, em que você deixava a criança lá.
Tá certo? Hoje a gente tem a entrega voluntária de crianças, que é um pouco mais humanizada do que enfiar a criança na roda dos esposos. Mas é isso, deixa que o Estado cuida. Tá bom? Muito bem, então eu tenho essa doutrina da situação irregular. Em 1945, vocês sabem muito bem, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Lascou tudo de novo. Um tantão de criança, um tantão de gente precisando de auxílio, certo? Aí eu já tenho a criação da ONU, eu já não tenho mais a Liga das Nações vai embora, tem a ONU e, começando a explicar, inclusive, as legislações internacionais. Eu tenho aqui, sim, a grande norma que vai tratar de todas as crianças e adolescentes sem distinção. É a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959. Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, da Assembleia Geral da ONU. Vocês perceberam que até agora eu só falo criança? Tem um motivo para isso. Para a legislação internacional, criança é todo mundo até 18 anos incompleto. Essa diferenciação de criança e adolescente é tão somente em âmbito interno, que eu vou explicar assim que a gente iniciar o estudo do Estatuto. Tudo bem? Mas como eu estou explicando a legislação internacional, eu estou utilizando o termo criança. Mas entendam aqui, criança como toda e qualquer pessoa de 0 a 18 anos incompletos. Tudo bem? Então tá bom. Aqui, na Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança, da Assembleia Geral da ONU, eu vou mudar o meu paradigma. A criança, ela vai deixar de ser um objeto da proteção do Estado e vai passar a ser sujeito de direitos. E aqui é a nossa grande mudança. E aqui é o nosso grande problema, hoje, eu estou falando de 59, mas até hoje no Brasil, o nosso grande problema, que é uma legislação que fala de proteção integral, mas uma atuação baseada na doutrina da situação irregular. É isso que a gente vai ter que confrontar na vida prática e nas questões também. Tudo bem? Leila, o que é esse troço de doutrina da proteção integral? É isso. Neste momento, a criança ela não é apenas um objeto. Ela tem o direito de opinar. Ela também tem o direito de participar da sua criação, da sua educação, da vida em comunidade e da vida em sociedade. Tá? E aqui eu não falo mais de grupo específico. Eu não estou falando só da órfã, eu não estou... termo antigo, né? Da criança abandonada, da delinquente. Eu estou falando de toda e qualquer criança. Se vocês virem o nosso estatuto, o estatuto fala toda criança. Se vocês pegarem o nosso Código de Menores, de 79, vai falar a criança X. Ok? Então, toda e qualquer criança é sujeito de direitos, toda e qualquer criança tem direitos e deveres também. Tudo bem? Muito bem. Aqui eu também começo a falar não só de uma criança, mas do coletivo. Eu começo a falar de tutela coletiva, algo que eu não tinha. Toda criança tem direito. Entendeu? Tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das primeiras normas no Brasil que fala de direito coletivo. Eu estou falando de 1990. Tudo bem? Muito bem. Também não tinha tanta coercibilidade, também era uma recomendação. Mas é muito importante essa convenção porque ela traz esta mudança de paradigma. Então, eu trago aqui a minha segunda teoria, que é a que vige até hoje, que é a teoria da proteção integral. Aqui, a criança ela é vista como prioridade absoluta. Vocês vão encontrar na legislação um outro grupo de pessoas, vocês vão ouvir falar, que também tem prioridade absoluta. Quem são? Os vovôs, exatamente. E aí? Criança tem prioridade absoluta. Costumo falar, todo mundo tem prioridade, ninguém tem prioridade. Entre a prioridade de uma criança e a prioridade do adulto, prevalece a da criança. Por quê? Porque a criança tem prioridade absoluta aqui no Brasil, prevista na Constituição Federal. O idoso tem em norma infraconstitucional. A criança também tem no Estatuto, mas, além disso, nós temos no Estatuto. Então, entre uma criança e um idoso, criança.
Se o governo tiver que definir uma verba entre a construção de uma creche e a construção de um centro para acolhimento de pessoas idosas, eu vou escolher a creche. Ok? Prioridade absoluta. Se eu tenho uma vaga no hospital público e eu tenho uma criança e um idoso na mesma situação, tá, gente? O idoso está morrendo, a criança está serelepe, é óbvio que vai ser o idoso, tá? Mas na mesma situação, a prioridade é da criança. Ok? Sujeito de direitos, ela tem o direito de opinar. No Código de Menores, eu sempre vou trazer já exemplos nacionais. Em caso de guarda, por exemplo, a criança não podia falar com quem ela queria ficar. Hoje ela fala. Tá? Hoje ela tem o direito. E, aliás, se não for ouvido, o processo é nulo, dependendo da idade da criança. Então, esse é um exemplo. Um exemplo de o direito de participar da vida escolar, que não tinha. Você é uma criança, você está na escola, eu decido o que você vai aprender. Tá? A lei relacionada a grêmios estudantis, ela é pós-Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Muito bem. Então, eu tenho essa declaração que me traz este novo marco, este novo olhar para a criança e para o adolescente. Vamos para as outras normas? A partir dali, eu vou falar de regras de Beijing. Vocês entenderam essa diferença entre esse histórico? Desculpa, eu tenho que ser um pouco mais rápida pelo tempo que a gente tem. Tudo bem? Mas se tiverem dúvidas, vocês me expliquem. Outra legislação que está no edital de vocês. Regras de Beijing, também conhecidas como regras mínimas da ONU para a administração da justiça. Regras de Beijing ou regras mínimas da ONU para a administração da justiça da infância e juventude. Ela é de 85. Se vocês lembrarem de Beijing, vocês lembram de ato infracional. Tá? Só para vocês gravarem. Vocês vão lembrar de ato infracional. É nessa norma que eu começo a ter uma norma que me diz sobre a necessidade de varas especializadas de infância e juventude. 85. Tá? Em alguns países já existiam, mas em âmbito internacional, essa regulamentação surge em 1985. Tá? Ela é uma referência para o julgamento de crianças e adolescentes, autoras de ilícitos penais. Nessa norma, que eu vou ter previsões de julgamento justo, contraditório, ampla defesa, juiz imparcial e especializado. Nossa, Leila, que bobagem. Até hoje, a gente precisa brigar para garantir devido processo legal na área infracional. A Lei de Execução de Medidas Socioeducativas do Brasil de 2012. Porque o entendimento era de que ato infracional, medida socioeducativa é para ajudar, porque pega super bem para a Fundação Casa, né? Então, eu não preciso de defesa na execução, porque eu estou ali para ajudar o adolescente. Eu estou falando de 2012, tá certo? Então, é necessidade de um julgamento justo. A Defensoria Pública não é, se vocês pegarem o Estatuto, artigo 186, a defesa não é obrigatória se o adolescente receber medida em meio aberto. É ampla defesa, que está cerceada, inclusive, no próprio Estatuto. Então, isso é essencial, tá bom? Não é tão bobo quanto parece. Muito bem. É a partir dessa norma que começa, então, a expansão do direito da infância e juventude. Mas aqui eu falo muito mais de ilícitos penais. A questão do direito civil ainda fica mais jogada para o direito civil, sem olhar a especificidade da infância e juventude. Tá bom? Bom, eu vou ter alguém me chamou? Não? A Convenção sobre os aspectos, outra norma. A Convenção sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças. Do sequestro internacional de crianças. Essa norma, ela é de 1980. Mas ela foi ratificada pelo Brasil pelo decreto 3413 de 2000. Tá? Ela é de 1980 e foi ratificada pelo Brasil pelo decreto 3413 de 2000. Essa norma, ela serve para evitar a saída ilegal de crianças e adolescentes, mas crianças do país. Tá? É o sequestro internacional. Vocês lembram
agora já está ficando velho, eu tenho que renovar meus exemplos. Do caso Chan, um menino que veio dos Estados Unidos trazido pela mãe, e aí a mãe faleceu, e aí ficou uma briga entre os avós maternos da criança e o pai que morava nos Estados Unidos pela guarda. Qual foi a norma utilizada para garantir o retorno da criança ao pai? Essa convenção. Porque a mãe retirou a criança do seu país, do seu local de residência, em que a criança reconhecia aquele local como sua residência, sob a justificativa de que queria visitar os parentes, e ficou. Isso é sequestro internacional. Tá? Isso é considerado sequestro internacional. Tá? Então, nessas situações, normalmente se determina o retorno da criança àquele local em que é a sua residência, exceto, claro, se comprovado maus tratos, né, ou fundada a suspeita de maus tratos à criança e adolescente no seu local de antiga residência, e ouvida a criança. A norma fala que a criança tem que ser ouvida. Ainda que a sua residência, vamos supor o caso Chan, ainda que sua residência seja nos Estados Unidos, ele tem o direito de se manifestar e dizer: eu quero ficar no Brasil. É aqui que eu hoje reconheço como o meu lar. E a sua opinião tem que ser, no mínimo, considerada. Ok? Muito bem. Outra. A Convenção relativa à proteção às crianças e cooperação em matéria de adoção. Convenção relativa à proteção às crianças e cooperação em matéria de adoção internacional. Ela é de 29 de maio de 93 e foi ratificada pelo Brasil pelo decreto 3087 de 99. Eu vou repetir. Ela é de 29 de maio de 93 e foi ratificada pelo decreto 3087 de 99. Aqui, eu vou tratar de cooperação entre países em matéria de adoção internacional, com o principal objetivo de impedir ou tentar inviabilizar o tráfico internacional de crianças, tá? Claro, sempre respeitando a primazia da adoção nacional à adoção internacional, a cooperação entre os países, a decisão de um país já é automaticamente ratificada. Então, se uma criança é adotada por um casal italiano no Brasil, a decisão judicial já é constitutiva, não preciso de ratificação na Itália, porque eu tenho cooperação entre os dois países, tudo bem? Não preciso de um novo processo na Itália, uma ratificação pelo consulado, nada disso, isso é automático, tá bom? E claro, importante, palavra, termo essencial na proteção integral, levando em consideração o superior interesse da criança. Vocês vão me ouvir falar muito desse termo, superior interesse da criança. As decisões na área da infância têm como norte o interesse da criança. Quando o juiz decidir sobre guarda, ele não está nem aí para a mãe, ele não está nem aí para o pai. Eu falo isso na triagem e o pai quer voar no meu pescoço. Mas é verdade, não está nem aí. Ele está interessado na criança. Às vezes o juiz pode decidir que não vai ficar nem com nenhum dos dois. Porque o que interessa é a criança. Tudo bem? Muito bem. Outra norma que eu quero falar para vocês. Essa a gente já usou muito e usa ainda hoje. São as diretrizes de Riad. Diretrizes de Riad. Ou diretrizes das Nações Unidas para prevenção da delinquência juvenil. Prevenção. Beijinho, eu não falei em prevenção, falei? Beijinho, eu falei que já houve um ato infracional e eu estou falando da regulamentação do sistema de justiça. Riad, eu estou falando de prevenção, tá? Aqui, eu estou falando, então, de prevenção da delinquência juvenil, é o termo que se utilizava em 88, desculpa. E participação de todas as camadas da sociedade.
Enquanto na doutrina da situação irregular, eu falo da atuação do Estado, na doutrina da proteção integral, eu vou falar de obrigatoriedade, isso está na nossa Constituição, artigo 227 e 228. Participação da família, sociedade e Estado, na garantia e efetivação de direitos da criança e do adolescente. Tá? Família, sociedade e Estado. Posso continuar? É nessa norma que eu vou estudar, que vai ser definido o papel da família, olha só. A educação, comunidade, mídia para as massas, política social, ok? Prevenção. Se eu tiver, dá para vocês um artigo para vocês saberem dessa norma, vai ser o artigo 54. Esse artigo 54, ele diz o seguinte, isso nos auxiliou, em que pese eu falar muito sobre esses assuntos, aqui também eu falo de infracional um pouquinho, até porque fala de prevenção de delinquência juvenil. O que diz o artigo 54? Nenhuma criança pode ter um tratamento mais gravoso que um adulto nas mesmas situações. Nenhuma criança pode ter tratamento mais gravoso que um adulto nas mesmas situações. Isso para a gente é extremamente importante, principalmente na parte infracional. Se um adulto não pode ser preso, regime inicial fechado, na prática de um crime, pelo mesmo crime, o adolescente não pode ser internado. Vocês entenderam? Se por lesão corporal leve, um adulto não pode ser preso, um adolescente também não pode, por mais reincidente que ele seja. Ok? Vamos estudar rapidamente prescrição mais para frente. Se um crime prescreve em 1 ano e meio, o ato infracional de um adolescente tem que prescrever em, no máximo, 1 ano e meio, não 3, como é a regra. Tudo bem? Então, o adolescente tem que ter o mesmo tratamento de um adulto. E é isso que a gente tem que lutar, principalmente na área infracional. Por isso que o lindo projeto de redução da maioridade penal é uma coisa estranha. Porque, nesse ponto, por exemplo, algumas normas que caberiam internação por um longo tempo, um adulto não tem pena máxima no mesmo sentido. Logo, enfim, deixa pra gente brincar depois, né? De recorrer de tudo e fazer o STF ficar louco da vida. Muito bem, chegamos então à grande legislação internacional de direito da criança, que é a Convenção dos Direitos da Criança de 89. Aqui sim eu tenho uma norma, as outras também, mas essa daqui também, uma norma de caráter coercitivo. É a legislação com o maior número de países assinantes, exceto 2, Estados Unidos e Somália. Somália, pois é. Tá? Estados Unidos? Então. Muito bem. Se vocês lerem essa Convenção dos Direitos da Criança 89 e lerem o nosso Estatuto, vocês vão perceber que o Estatuto, ele, em muitos pontos, ele é quase uma cópia dessa Convenção. Tá? Muitos artigos são iguais. Tá? É a primeira legislação em âmbito nacional, logo após a Convenção. A Convenção é de 89, nosso Estatuto é de 90. Tudo bem? Mas o Brasil já bebia da fonte dessas normas, tanto que a nossa Constituição de 88 já fala em proteção integral, em prioridade absoluta, um ano antes de sair essa convenção. Tudo bem? Muito bem. Então, é nessa norma que se trata eu falo rápido e não sai a frase. Desenvolvimento integral da criança. Vocês não têm isso? O cérebro vai, aí você quer falar, e aí trava e não sai nada? Sou eu. Desenvolvimento integral da criança. Aqui é o reconhecimento pleno da criança como sujeito de direitos, com proteção especial. Absoluta prioridade. Aqui,
Eu vou falar sobre proteção do direito à vida, vida digna, não qualquer vida. Aqui eu vou falar sobre proteção contra a pena de morte. Entenderam porque um dos países não assinou? Tá bom. Proteção contra todas as formas de violência. Direito à nacionalidade. Proteção ante a separação dos pais. Direito de não ser levada ilicitamente ao exterior. Proteção em relação à adoção. Liberdade de pensamento, consciência e religião. Nossa, Leila, que óbvio. Nem tanto. Liberdade de pensamento, consciência e religião. Direito aos serviços de saúde. E aqui é expresso o superior interesse da criança. Ok? No Brasil, ela foi promulgada pelo decreto 99.710 de 90. 99.710 de 90. Também é uma norma que fala sobre os interesses meta-individuais e coletivos da criança e do adolescente. Beleza? Chegamos em 89, tá tudo lindo, certo? Certo. Vamos para o âmbito interno? Vamos lá. Então, aqui eu consigo separar a criança do adolescente, tá? Em que apesar de já estar no estatuto, eu vou falar agora. Criança de 0 a 12 anos incompletos. E adolescente de 12 a 18 incompletos. Vai ter uma exceção, mas depois a gente conversa. Vamos só na regra. Muito bem. Então, no Brasil, eu começo com a absoluta indiferença, como eu expliquei para vocês. E eu começo a trabalhar o direito da criança e do adolescente de forma extremamente sutil na parte penal, em que eu tenho as ordenações afonsinas, filipinas, o Código do Império de 1830 e o de 1890. Nessa época, a maioridade penal era aos 9 anos. Tá? A infância, ela servia apenas como um atenuante. Ele é criança, então a pena é um pouco menor, mas não que teria um tratamento diferenciado. Tudo bem? Muito bem. Aí eu vou ter o Código Penal, que antes estabelecia a maioridade aos 14 anos, e as pessoas pensam que 16 é um avanço. Percebeu que não deu muito certo, foi para 18, que é, por enquanto, o que nós temos até hoje. Tudo bem? Muito bem. Então, eu tenho primeiro este olhar mais na área penal. Em 1927, eu tenho no Brasil a minha primeira norma geral na área da infância e juventude. É o chamado Código de Melo Matos. Melo Matos foi um juiz, ele fez quase que uma compilação das pequenas normas que existiam no Brasil sobre infância e fez um código, o Código Melo Matos. A gente chama esse código também de primeiro Código de Menores. O Código Melo Matos, ele traz a doutrina da situação irregular com todas aquelas características que eu expliquei para vocês, tá? Então, trata de situação de abandono, autores de ato infracional, aqui eu já falo em ato infracional, tá? Casos de desvios de conduta. Qual é o grande problema dessas legislações, tanto essa de Melo Matos como a que eu vou explicar para vocês? O excesso de subjetividade nas normas, tá? São termos absolutamente subjetivos e uma concentração de poderes na mão do juiz. Ampla defesa contraditória não é muito necessário. Tudo bem?
Então, o que é desvio de conduta? Qualquer coisa pode ser considerada desvio de conduta. Depende da interpretação do juiz. Tá? E as mais diferentes consequências podem acontecer. Cuidava, então, de um conflito instalado e não da área de prevenção, como eu expliquei para vocês. A incidência da norma ela é limitada a situações de patologia social ou de conflito já instalado e não na parte preventiva. Eu não tenho um rigor procedimental, eu não tenho regras de processo definidas a serem seguidas. Eu tenho uma concentração de poderes na mão do magistrado. E falta de garantias fundamentais. Essa é uma época de assistencialismo, grande assistencialismo, tá? É a criação dos grandes orfanatos. Nessa época nós falamos orfanatos, os grandes orfanatos em que várias crianças eram ali deixadas, tá? Para tutela e proteção do Estado. Aqui eu vou começar ao longo do tempo a criação da FUNABEM, que é o Fundação Nacional dos Interesses do Bem-Estar do Menor. Em âmbito estadual eu vou ter as FEBEMs. Em 1979 eu tenho o segundo Código de Menores. Nós chamamos de Código de Menores. Quando fala só Código de Menores, a gente já remete a 1979, tá? Que vem com as mesmas características. Lembra, eu estou falando 79, eu estou falando época de ditadura militar, em que eu ainda tenho essa visão assistencialista. Em 59, na Europa, eu já tenho proteção integral, que foi a convenção que eu li para vocês, não foi? Aqui eu ainda estou no código, na doutrina da situação irregular, 1979. E aí eu tenho Constituição Federal, em 1988, já com garantias, com o olhar da criança como sujeito de direitos, os movimentos sociais que lutaram para a inclusão da infância na Constituição Federal já vinham com esta visão da proteção integral. Em 88, então, eu tenho a Constituição, nos seus artigos 227 e 228, tratando a criança e o adolescente como prioridade absoluta. E em 1990, eu tenho a promulgação da até então mais avançada norma que trata de criança e adolescente, que é o Estatuto, tá? Lei 8.069 de 90. O Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma das leis mais modernas, hoje nem tanto, né, porque já faz 25 anos, na área da infância, mas é a legislação que trata efetivamente a criança como sujeito de direitos, a atuação em favor de toda e qualquer criança, tendo como mote a prevenção do conflito, a atuação da sociedade civil nas definições de políticas públicas em favor de criança e do adolescente. É no Estatuto que eu vou ter conselho tutelar, que é composto pela sociedade civil, com muitos poderes. É no Estatuto da Criança e do Adolescente que eu vou ter a previsão do Conselho de Direitos, o CONANDA, que nós vamos estudar, que tem normas que nós entendemos de caráter coercitivo, metade sociedade civil, metade governo atuando. Eu tenho maior participação da família, o que não existia na norma anterior, a atuação expressiva da família como responsável pela criação e educação da criança e do adolescente, proteção à família. Mas o Estatuto, à época, não era tão forte na questão da defesa. E isso a gente vai conseguindo ao longo do tempo. Tudo bem? Chegamos ao Estatuto? Bora começar o Estatuto. Vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lá. Quem são as pessoas abarcadas por esta norma? Aqui eu vou falar crianças e adolescentes. Nunca mais vocês vão falar de menor. Beleza? Então tá bom. Criança de 0 a 12 anos incompletos. Adolescente de 12 anos a 18 anos incompletos. Exceção. Opa.
o próprio estatuto, no seu artigo 2º, se não me engano, eu não decoro artigos, tá? O número. Eu decoro o artigo, mas não o número. Então, eu corro sérios riscos de falar o artigo errado. Por isso que eu não falo, tá? Então, em casos excepcionais previstos em lei, pode-se utilizar o Estatuto da Criança e do Adolescente até os 21 anos. Ouçam o que eu disse. Em casos expressos em lei, na lei, no Estatuto, eu posso utilizá-lo para pessoas com mais de 21... com pessoas com mais de 18 anos até os 21. Então, o Estatuto tem que me avisar. Neste caso, se utiliza para pessoas com mais de 18 anos. Vocês entenderam isso? Por isso, daqui a pouco, quando eu explicar a infracional para vocês, eu vou dizer, não se aplica a medida em meio aberto para pessoa com mais de 18 anos. A ação tem que ser extinta. Por quê? Porque o Estatuto só me fala da previsão da utilização da medida socioeducativa para mais de 18 anos quando fala de internação. Se ela me fala expressamente de internação e não me fala em meio aberto, então só posso usar para internação. Porque é caso expresso. Vocês entenderam? A adoção, só até os 18 anos. O Estatuto só me autoriza a adoção para além dos 18 anos se o processo de adoção se iniciou quando ele tinha menos de 18. E se quiser adotar com mais de 18, Código Civil. Ok? Então tá bom. Pergunta. E o nascituro? Qual é a teoria que se utiliza o Estatuto? É a teoria conceptualista? Qual a teoria? Se preserva o nascituro? O que nós costumamos dizer nessa parte? Não é que o Estatuto entenda que é um embrião, já é ser vivo e tal, então é contra o aborto. Nem vou entrar nessa discussão, até porque é a primeira fase. Ok? Mas, a partir do artigo 6º, em que se trata do direito à saúde, o Estatuto garante à gestante atendimento pré e perinatal. Leila, o direito é da criança e do adolescente dessa norma. Como o bebê, né, o feto está na barriga da mãe, para eu poder cuidar da criança, eu preciso cuidar da mãe. Então, não estou aqui definindo, não estou dizendo que o Estatuto se alia à teoria conceptualista. Eu estou dizendo o seguinte, uma vez, nem vou chegar na discussão do aborto, já falei, mas uma vez em que há a possibilidade da vida, em que há a gravidez, o Estatuto garante que essa gravidez tenha que ser feita com segurança. Ok? Por isso, é previsto no artigo 6º atendimento pré e perinatal, atendimento até depois do parto. Tudo bem? Então, eu garanto, sim, a tentativa, pelo menos, de sobrevivência ou de uma gestação digna para o nascimento com dignidade da criança. Tudo bem? Então, tá bom. Então, vamos lá. Outra. O jovem adulto, aqui eu vou tratar só de maneira excepcional, naqueles casos, depois dos 18 anos. Aliás, jovem adulto, a partir dos 18 anos, tá? Pelo Estatuto da Juventude, vocês já ouviram falar do Estatuto da Juventude? Jovem, desde os 15 aos 29 anos. Eu já passei em muito da juventude, em que pese a pele de bebê. Mas, já passei. Gente, se eu gasto na dermatologista, tenho que fazer minha campanha, né? Então, até os 29 anos é o jovem, mas o Estatuto me utiliza atendimento ao jovem adulto até, em casos excepcionais, os 21. Tudo bem? Tranquilinho aqui, sossegado, né? Vamos, então, começar a falar dos direitos fundamentais especiais. O que eu costumo dizer aqui? Nossa, Leila, então os direitos da criança... Vem aquela balela, né? A criança só tem direito, não tem dever, palhaçada. Se vem aqui para ler o Estatuto de Direito, vai perceber que não. Deixa eu só lembrar uma coisinha que eu ia falar e aí eu passei. Quando eu falei rapidamente aqui do atendimento à gestante, eu falei, eu preciso cuidar da gestante para eu atingir o bebê. Não é isso que eu falei? O feto. Vocês vão ver que várias vezes o Estatuto terá normas que vai atingir os pais ou responsáveis.
O artigo 129, que fala de medidas de proteção, nós vamos ver, são medidas de proteção aplicadas aos pais ou responsáveis. Eu vou aplicar aos pais? Eu vou aplicar aos pais. Porque eu preciso, como eu estou falando para vocês, o Estatuto vai me falar de família, não só da criança. O olhar, ele não é só, ele é principalmente focado na criança. Mas para eu atingir a criança, e aqui eu quero que vocês entendam o Estatuto, entendam, não decorem, para eu atingir a criança, eu preciso cuidar não só dela, mas de todo o seu redor. Eu preciso ter uma família saudável para que essa criança cresça em um ambiente saudável. Então, às vezes, eu preciso que este pai ou esta mãe tenha um tratamento psiquiátrico, ou tenha um tratamento em relação ao uso problemático de drogas. Porque se eu trabalho esta mãe, ou este pai, ou esta família extensa, eu trabalho a criança. E eu não preciso retirá-la do seio familiar e colocar numa entidade de acolhimento. Vocês entenderam isso? Eu preciso de políticas públicas que garantam na região em que ela reside, escola. Preciso de local de lazer, para que ela cresça num ambiente saudável. Tudo bem? Então, eu vou ter normas dentro do Estatuto que vão para além da criança. Porque eu preciso atingir outros para atender aos seus interesses. Isso eu vou acontecer várias vezes dentro do Estatuto. Tá? Muito bem. É claro que a Constituição Federal nos traz uma série de garantias e de direitos fundamentais. Artigo 5º, que a gente sabe de trás para frente, né? Porque são poucos incisos, certo? Então, a gente sabe todos. Muito bem. Eu lembro uma vez que eu estava numa audiência, eu me divirto com a audiência, é um momento muito divertido, principalmente com adolescente. Né? Você pega, você orienta o menino, tá, antes da audiência, aí ele fala tudo que você quer, na hora que ele sai da audiência, você fala, putz, deu tudo certo. Ele olha para você e faz... O juiz olha e fala, né, doutora? Eu falei, uai, o que eu posso fazer? Gostou de mim, né? Aí, mas por que eu estou falando isso? Lembro numa audiência, estava muito revoltada. Começo de carreira, né? Você acha que você pode mudar o mundo. Você ganhou o título de super-heroína. Aí eu escrevi assim na peça, debates orais. Salvo o melhor juízo, a Constituição também se aplica àqueles com menos de 18 anos de idade. O juiz olhou com aquela cara do tipo, eu vou te matar agora. Mas por quê? Porque as pessoas pensam que os direitos da criança e do adolescente só são aqueles previstos no Estatuto. É só ler, gente. Os direitos previstos no Estatuto são exatamente os mesmos previstos na Constituição Federal. Essa piada, essa ironia que eu coloquei na peça, é verdade. Em tese, eu não precisaria de uma lei, né, uma lei infraconstitucional me dizendo quais são os direitos da criança e do adolescente se eu seguisse a Constituição Federal. Né? Porque tudo que eu vou falar para vocês aqui está na Constituição. Mas por que está aqui? Porque eu preciso desses mesmos direitos fundamentais para a criança, só que com um olhar específico para ela. Ou a pessoa fala, nossa, só tem direito no ECA. Verdade, direito à vida. Mas na Constituição Federal também não tem? Direito à educação, na Constituição também tem. Né? Direito à saúde, na Constituição também tem. Não há nenhuma norma do Estatuto que não esteja na Constituição. Mas qual é a diferença? É o olhar que se dá a cada um desses direitos. Levando em consideração a prioridade absoluta e o superior interesse da criança. Tranquilo? Fácil, né? Começa então. Muito bem. Vamos lá. Vamos começar com o direito à vida e à saúde, artigo 7º ao artigo 14. Ih, você está lendo terço para a prova mesmo? Coragem. É bom? É ótimo. Boa sorte. Olha só. Brincadeira. O direito à vida e à saúde, uma palavra que a gente usa muito também no Estatuto é efetivação de direitos. Quando nós discutimos o Estatuto hoje, a gente não fala mais de previsão. Que adianta estar previsto? Hoje, a nossa grande luta é a efetivação desses direitos. Então, quando eu falo direito à vida e à saúde, eu vou falar de direitos que devem ser garantidos através da sua efetivação, tá? Que permitam à criança o seu nascimento sadio, não é qualquer nascimento. Ele é sadio e em condições dignas. Não é qualquer nascimento.
desenvolvimento sadio, nascimento em condições dignas. O canotilho vai falar de mínimo necessário à condição humana. O mínimo necessário à condição humana tem que estar presente. Tá? Adoro canotilho. Aliás, ele é muito interessante quando se estuda constitucional para a defensoria, viu? Ó, eu me metendo na matéria dos outros ainda. Muito bem. Artigo 8º, como eu já expliquei para vocês, falando de saúde, né? Que é assegurado à gestante, através do SUS, atendimento pré e perinatal. Eu preciso, como eu disse, atender a gestante para eu cuidar do feto para o nascimento em condições dignas. O artigo 8º vai trazer uma coisa especial. Lembra que eu brinquei não, eu falei sobre a roda dos dispostos para vocês? O artigo 8º do Estatuto vai me falar de entrega voluntária de criança para adoção, tá? De criança e adolescente. E o Estatuto assegura que esta mãe que deseja entregar a criança para adoção, ainda grávida, que ela tenha acompanhamento psicológico, porque não é uma decisão fácil, certo? E ela precisa estar certa da sua decisão. E mesmo depois, aliás, o artigo 8º, parágrafo 4º, vai falar até do atendimento à parturiente. É muito comum se ter depressão pós-parto. Então, é importante o acompanhamento psicológico dessa mãe para garantir os interesses da criança. Mas não só para o pós-parto, mas para eventual entrega voluntária de criança para adoção. Cuidado, entrega voluntária não é abandono. Tá? Abandono de capaz previsto no Código Penal é crime. Tá? Vou colocar, amarrar no saquinho e botar no rio. Não é legal. Tá? Agora, voluntariamente ir à vara da infância e juventude e falar eu tenho o desejo de entregar o meu filho, isso é absolutamente legal e isso é até incentivado para aquelas mães que realmente não desejam ter os seus filhos, tá? Se fosse um extenso, eu continuaria mais, porque eu já diria se essa entrega por si só não feriria o direito à convivência familiar e comunitária, porque convivência familiar não é só entre mãe e filho, né? O Estatuto não prevê a consulta ao suposto pai. Porque a mãe pode não querer, mas o pai pode querer, né? Mas como a prova não é minha, brincadeira. Mas aqui isso não se pergunta numa primeira fase, a gente vai focar na primeira fase, tá? Então, a primeira fase, ela fala do acompanhamento psicológico à mãe e a possibilidade de entrega voluntária às varas da infância e juventude dessa criança para adoção. Tudo bem? Muito bem. Artigo 13, parágrafo único. Fala desse encaminhamento às varas, que a mãe é encaminhada às varas da infância e juventude para a entrega voluntária e a adoção. Importante também no Estatuto, a garantia de aleitamento materno. Tá? É um direito da criança ser amamentada pela sua mãe. Leila, que óbvio. Aqui eu quero um olhar especial à mulher presa. Tá? A mulher, quem está presa é a mãe. Quem tem alguns direitos, não todos, mas só aqueles dispostos na sentença limitados, é a mãe, não é a criança. Ok? Logo, convivência familiar e comunitária, nós vamos falar muito disso, é direito da criança. Tá? Lá no processo penal, vocês vão ouvir o professor falar que a mãe tem direito de receber a visita do filho. Estou nem aí para a mãe. Aqui é a infância e juventude, eu estou falando da criança. A criança tem o direito de conviver com a sua mãe e com seu pai, mesmo que privados de sua liberdade. A sentença penal condenatória, pensando no adulto, não tem menção à privação da convivência familiar e comunitária. Aliás, o Código Penal até foi alterado. Porque apenas suspende o poder familiar por crime doloso contra a vida contra o seu filho. Antigamente falava que se suspendia por qualquer crime que tivesse como pena a reclusão, né? Pena de reclusão. Não. Só suspende o poder familiar se for por crime doloso contra a vida do filho. Aí acho que dá para entender por quê, né? Mas, fora isso, o direito à convivência familiar e comunitária é garantido e estimulado. Tudo bem? Tanto que o Estatuto foi alterado em 2014
para garantir, inclusive, na LEP, mas também na Constituição, ó, no Estatuto, o direito à visita de criança e adolescente. Antes, se exigia autorização judicial, em que pese a lei não falar nunca sobre isso, para que criança fosse visitar sua mãe ou seu pai num presídio. Hoje, basta mera solicitação. Entendeu? Entrou lá, quero visitar, porque é direito da criança, eu não preciso de ordem judicial para isso. Bom, falando em vida e saúde, também o artigo 13, acrescido pela Lei 12.010 de 2009, nós vamos falar muito dessa lei, é a primeira grande reforma do Estatuto, a Lei de Convivência Familiar e Comunitária, vulgarmente conhecida como Lei de Adoção, que nos informa no artigo 13 que os casos de suspeita ou confirmação, se vocês tiverem um código velho, vai estar escrito maus tratos. Se vocês tiverem código velho, nem fala que vocês foram meus alunos, senão vocês vão errar várias questões, tá? O código tem que ser novo. Então, em caso de suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança e adolescente, tem que ser obrigatoriamente informados ao Conselho Tutelar. Tranquilo? Próximo direito fundamental, direito à liberdade, respeito e dignidade. Direito à liberdade. Olha como eu não vou falar nada de diferente. É o direito de fazer ou de deixar de fazer tudo o que se queira, desde que não proibido por lei. Falando alguma coisa estranha? Não. Claro que a gente tem que olhar para a criança, tá, gente? Quem já teve aula comigo sabe que eu tenho 2 personagens muito amados e idolatrados que eu cito nas minhas aulas. Fernandinho e Matheus. Quem são Fernandinho e Matheus? Meus sobrinhos. Ótimas crianças, inteligentes. Semana passada, Fernandinho me ligou e cantou o hino de São Paulo. Lindo. Ele decorou 4 anos. Tá, não, 3,5. Lindo. Sujeito de direitos, certo? Certo. Sujeito, não tem um limite para ser sujeito de direitos. Né? Abriu a boca, chorou, sujeito, quero mamar, sujeito de direitos. Certo? Certo. Muito bem. Fernandinho pode virar para o meu irmão e falar, papai, quero ir para a balada? Não. Tá? Em que pese o sujeito de direitos, é óbvio que eu tenho os limites de acordo com a sua idade e com a sua capacidade de discernimento, né? Papai, quero ir para a Disney com 3 anos. Não vai rolar, certo? Por quê? Porque eu tenho, claro que eu estou exagerando no meu exemplo, mas que vocês entendam que é óbvio que eu tenho o direito à liberdade, mas eu tenho que tomar o cuidado de lembrar que eu estou falando de pessoas em situação de desenvolvimento, situação peculiar de desenvolvimento. Então, a liberdade com os seus limites de acordo com a sua idade. Até porque é dever dos pais educar os seus filhos. E educar significa também impor limites. Ok? Então, beleza. Muito bem. Então, esse direito à liberdade, claro, sempre cerceado com a capacidade de discernimento, e levando em consideração o direito, é um direito-dever dos pais de conduzir a educação dos seus filhos, tá? Dentro desse direito à liberdade, eu uso, e é muito importante, o direito de brincar. Brincar é um direito, tá? O Estatuto fala desse direito de brincar. Parece uma bobagem, mas quando o Estatuto fala do direito a brincar, por via reversa, você está dizendo que é proibido o trabalho infantil. Porque ele tem o direito de brincar e não o dever de trabalhar. Ok? Por isso que tem juiz que gosta de ir em cima de criança e de pai, que está fazendo programa infantil, e o tonto do pai fala que comprou a casa para a família com dinheiro da criança. Criança não tem que sustentar a família. Tá? Qualquer dinheiro conseguido, a gente vai estudar rapidamente depois do direito ao trabalho, é para benefício próprio. A partir do momento que a criança vira arrimo de família, mas ela adora estar na televisão, é exploração do trabalho infantil. Ok? Criança tem que ter o direito de brincar. Criança, direito à liberdade, um outro direito, ela tem direito ao refúgio. Direito ao refúgio
se ela é vítima de maus tratos, se ela é vítima de violência física, se ela é vítima de violência psicológica, ela tem o direito até de se opor à guarda dos pais, se esses pais são os autores da violência. Claro que isso é uma situação excepcional, né? Pai pôs Fernandinho de castigo. Nossa, quero ir embora de casa. Não, né? Então, tudo, né, dentro da proporcionalidade. Dentro do direito à liberdade, aqui eu vou citar 2 casos da Defensoria Pública, um deles, inclusive, com a atuação do Bruno, o examinador de vocês. Primeiro, toque de recolher. Vamos falar de toque de recolher rapidamente? Toque de recolher. O que é o toque de recolher? É aquela determinação judicial feita por alvará, já está errado, que não pode utilizar alvará, ou portaria, seja o que for, em que determinava-se que, a partir de determinado horário, adolescentes não podiam mais andar nas ruas. O direito de ir e vir acaba sendo cerceado. Olha isso. Foi o que eu falei para vocês. Código de menores dentro de um Estatuto da Criança e do Adolescente. É o poder judiciário, o Estado, impondo a educação que é dever dos pais. Tá? Intervindo na liberdade porque eu sei o que é melhor. Sob a justificativa de que há crimes acontecendo, né, adolescentes que podem ser autores de ato infracional e podem cometer atos infracionais à noite, porque o mundo anda muito perigoso, então não é legal ficar na rua até tarde, logo vai para dentro de casa. Isso é uma interferência indevida do Estado na vida particular da criança e do adolescente. Defensoria Pública, algumas cidades do interior estavam impondo o toque de recolher a crianças e adolescentes. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou um habeas corpus coletivo. Se vocês entrarem em matéria de habeas corpus, vocês veem que muitas decisões judiciais não aceitam habeas corpus coletivo, afirmando que isso é uma atuação individual. A gente podia entrar com um habeas corpus de cada criança daquela cidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou liminar, dizendo que não seria o método correto, apesar de que, em relação à fungibilidade das normas, poderia entrar como se fosse um mandado de segurança. Mas negou a liminar, tinha um segmento, recorremos ao STJ, habeas corpus coletivo, a STJ concedeu a liminar e o mérito, dizendo que o toque de recolher é inconstitucional, ferindo o direito à liberdade da criança e do adolescente e que o Estado estava interferindo no dever de educação que é dos pais. Então, toque de recolher, tanto que hoje em São Paulo, em regra, pelo menos que eu saiba, todos os toques de recolher estavam suspensos, né? Muito bem. Aí parou. Toque de recolher parou. Vamos para... Porque assim, o mundo é criativo. Na área da infância e juventude, a criatividade impera, né? Vamos para uma nova forma de cuidar, porque coitadinha das crianças. O rolezinho. Gente, rolezinho. Tadinho das crianças. Estão lá, no shopping, causando. Quem nunca, né? Foi no shopping para dar aquelas paqueradas e tal. Estão lá, juventude quer entrar no shopping. Gente, vou muito rapidamente explicar aqui. Isso é até um sintoma social. Se eu não tenho um local, lembra que eu falei do direito a brincar? Vamos avançar um pouco? Se eu não tenho locais de lazer, porque o Estado não proporcionou a esta criança ou a este adolescente um local de lazer, eu procuro outros locais de lazer. Inclusive aqueles que não foi o Estado que me proporcionou. Um desses locais de lazer é o shopping. É direito ao lazer. É direito à liberdade. É direito à dignidade. Por que a criança A, o jovem A pode e o jovem B não pode? Porque uma questão de segurança. Entendi. O jovem, por questão de segurança, não pode entrar no shopping, mas ele pode andar na rua. São feitos no interior de São Paulo, tem excursão para ir ao shopping. Não, é sério? Por quê? Porque moram numa cidade muito pequena, mais perto de uma cidade maior que tem o shopping, então tem excursão. Pega o ônibus, os jovens pegam o ônibus, vão até a casa da praia e ir ao shopping. Engraçado, para pegar o ônibus, ok, tem segurança, mas para dentro do shopping não tem.
Por que eu estou falando isso? Eu estou dando esses argumentos. Esses argumentos foram alguns utilizados pelo Bruno em relação ao rolezinho em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, portaria judicial, adolescente não entra desacompanhado. E sem apresentação de documento. Então, a proibição dos rolezinhos. Isso já estava acontecendo em São Paulo. A Defensoria entrou através do núcleo especializado com uma ação em relação a vários shoppings em São Paulo. Houve uma composição entre os shoppings e a Defensoria Pública. Isso também, o Ministério Público, até antes da Defensoria, também já tinha ingressado com a ação, mas vamos falar aqui da Defensoria por conta do concurso, e houve uma composição, né? No interior, então, em Ribeirão Preto, isso em Franca, em várias outras cidades, decisões judiciais, portaria do juiz proibindo a entrada de crianças e adolescentes desacompanhados de pais ou responsável. Entrou-se com um mandado de segurança em relação, em favor dessas crianças e desse adolescente, falando sobre conduta discriminatória, vexatória, discriminatória, né, gente? Porque a gente sabe muito bem quais eram os jovens que não entravam, né? Então, discriminatória, vexatória, impedimento ao exercício da liberdade de ir e vir, explicando que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é pautado pela prevenção. Isso aqui não é Minority Report. Vai acontecer um crime, talvez, quem sabe, então já não entra. Não. Tá? Não é. Então, eu não posso pressupor que talvez, quem sabe, pode ocorrer algum crime ou algum ato infracional ou algum ato de vandalismo e, portanto, desde já não permito a entrada. Então, ninguém mais sai de casa, né? Porque qualquer um pode fazer qualquer coisa. O juiz de primeiro grau não concedeu a liminar. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu aquela bambeada. O STJ falou, pode parar com isso, isso é prática discriminatória, isso é inconstitucional. Caiu o alvará, caiu a decisão judicial sobre o rolezinho. Hoje, crianças e adolescentes em Franca, em Ribeirão Preto, podem andar tranquilamente e fazer seu corre lá no shopping. Certo? Tranquilamente. Tá? Se causou e se cometeu um ato infracional, o Bruno está lá para dar aquela defendida na hora da audiência. Tudo bem? Então, direito à liberdade, vocês veem, parece bobagem, mas você vai fazendo várias ações paralelas em relação a isso. Direito à dignidade. Artigo 18. Direito à dignidade é aquele em que deve se garantir que a criança e o adolescente devem estar a salvo de qualquer tratamento desumano ou violento. É muito mais um princípio do que o direito, tá? Os princípios na área da infância e juventude, eu vou encontrar os grandes princípios no artigo 100 do Estatuto, sem parágrafo único, eles são de aplicabilidade imediata. Tá? Eles não precisam de uma norma regulamentadora para que ele seja colocado, tenha a sua atuação correta. Ele é de aplicação imediata. Tá? Com base nesse direito à dignidade, veio a Lei 10.310 de 2014, que vocês devem ter ouvido falar como Lei da Palmada. Não pode bater. Né? E aí deu aquela comoção no mundo. Nossa, não posso mais bater na criança. Não, você pode sair dando porrada em qualquer pessoa que está te irritando? Não, por que na criança pode? Ah, porque ela está sob a minha guarda. Então, mais um motivo porque não pode. Né? Ah, mas o legal é que eles também não leem a norma, né? Nossa, então agora não pode bater porque eu vou preso. Não. A norma que fala esta lei, conhecida como Lei da Palmada, ela não é uma norma punitiva. Ela é uma norma educativa. Por acaso, se vocês pegarem o metrô aqui, sentarem na cadeirinha da pessoa idosa com deficiência, chegou lá o idoso, você ficou bem lindo lá, ouvindo, belo, maravilhoso, e não se deu lugar, vocês vão sair presos? Isso é uma norma educativa. Tá? É a mesma coisa. Isso aqui é uma norma educativa. Não é legal bater. Vocês entenderam? Mais ou menos isso é a norma.
É óbvio, essa lei fala o que é castigo físico, o que é castigo psicológico, tratamento cruel ou degradante. Nossa, mas, gente, eu falei que, óbvio que é uma norma educativa, não uma norma punitiva. Mas se der um tabefe na criança, a pessoa pode ser presa? Pode, chama lesão corporal, artigo 129. Tá? Lembrem-se, crianças podem ser vítimas de crimes, né? E o adulto responde pelo Código Penal, tá? Então, levou um tabefão. Nossa, mas é a lei da palmada que vai me responsabilizar? Não, tonto, é o Código Penal, tá? Então, só pensar um pouco nisso. Essa norma também fala de, às vezes, auxílio psicológico aos pais ou responsável, né? Acompanhamento pelo conselho tutelar, por CRAS e CRES, que nós vamos estudar depois, né? Para vocês sobreviverem à prova também. Então, é isso. O direito à dignidade, ao direito de não receber um tratamento cruel, desumano e degradante, tá? Qualquer denúncia de maus tratos tem que ser comunicado ao conselho tutelar. Há sanções nessa norma? Mas as sanções são de cunho educativo, não de cunho penal, tá? Que são aplicadas, inclusive, pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não tem competência para aplicar sanções penais. Beleza? Muito bem. Todos bem? Sobrevivendo? Ninguém me perguntou nada. É porque tá legal? É porque tá desesperador? É porque, sei lá. Quero te ouvir. Né? Tá tranquilo? Então vamos lá. Próximo. Tenho medo quando não perguntam. Direito à convivência familiar e comunitária. É um direito. É um direito da criança conviver no seio de sua família e em sociedade. Vocês ouviram essa frase? É direito da criança conviver no seio de sua família, natural ou extensa, e em comunidade. É por conta disso que a colocação de criança em entidade de acolhimento é algo excepcional. Eu não falei abrigo, não se usa mais o termo abrigo. Abrigo é termo antigo. Desde a lei 2010 de 2009, o correto é entidade de acolhimento. E eu tenho o dever de colocar o termo correto, porque se vocês escreverem errado na prova, vocês vão errar. E se vocês lerem na prova e não entenderem o que é, o erro é meu, que não expliquei para vocês. Tá? Então, entidade de acolhimento. Vamos lá. Então, como eu disse, toda criança, todo adolescente tem o direito de conviver no seio de sua família. A família, como eu falei, ela é um dos cernes do estatuto. Se o estatuto pensou em algum órgão, em algum ente, é a família. Tá? Em todos os ramos dentro da infância, inclusive no institucional, o meu foco é a família. A família é o único ente insubstituível. Eu não consigo substituir a família por qualquer outra coisa. Tanto que se eu não tenho mais possibilidade de deixar essa criança numa família natural e extensa, nós procuramos a família substituta. Família é essencial ao desenvolvimento de uma criança. Tá? É importantíssimo para a proteção afetiva e psíquica de uma criança. Nada pode substituir a família. Por isso, em previsão expressa do Estatuto, as entidades de acolhimento elas existem e as crianças podem ser colocadas, desde que seja em caráter excepcional e temporário. O prazo máximo que uma criança pode ficar numa entidade de acolhimento são 2 anos. Leila, eu já vi mais. Pois é, então. É que às vezes não dá, né? Aí acaba ficando mais tempo, mas é situação excepcional que deve ser fundamentada. Tudo bem? Por quê? Porque o período em que a criança estiver na entidade de acolhimento não é um depósito. Ela não está lá para o pai pensar na vida, ou para a mãe pensar na vida, né? Todos temos que trabalhar neste momento. Então, a partir do momento em que a criança, por exemplo, é colocada numa entidade de acolhimento, é necessário que a equipe psicossocial da entidade de acolhimento, bem como o juiz da vara da infância, bem como o promotor de justiça, bem como o defensor público, bem como a equipe psicossocial,
trabalhem para a recolocação da família da criança em sua família de origem. Na impossibilidade, esgotadas todas as formas, não é não quero, é esgotadas todas as formas, é sempre subsidiário, preferência família natural. Não deu? Família extensa. Leila, já vou explicar a diferença dos dois. Não deu família extensa? Família substituta. Na modalidade guarda, tutela ou adoção. Entenderam? Sempre tentando recolocar. É esta a função da entidade de acolhimento. É tentar recolocar a criança de volta à sua família. Porque se determinou que ela deveria sair, é porque alguma coisa na família está errada. Não à toa, resolução do CNJ, que pode cair na prova de vocês, a necessidade de audiências concentradas. Preferencialmente, dentro da entidade de acolhimento onde está a criança. No máximo, a cada 6 meses. O estatuto não fala, mas a gente usa o mesmo do acolhimento institucional. A pergunta dela é, o acolhimento familiar, ele tem prazo? Eu falei, o estatuto não nos dá um prazo, mas na prática utilizamos a mesma... mas porque não está previsto em lei. Como estava a pergunta, de acordo com o estatuto não dá o prazo. O estatuto não dá prazo, é o que eu te falei. O estatuto não dá prazo. Na prática, nós utilizamos a mesma regra, a mesma analogia, porque o acolhimento familiar, que eu já vou explicar, também é uma forma de retirada da família natural. Então, também tem que ser excepcional e por prazo certo. O estatuto não traz um prazo, mas na prática utilizamos o mesmo prazo. Mas não tem previsão estatutária. A pergunta falava de acordo com o estatuto. Tá? Então, vamos lá. O acolhimento, só adiantando porque a colega perguntou, existem 2 formas. O mais comum, acolhimento institucional, nas entidades de acolhimento. Uma outra forma de acolhimento é o acolhimento familiar. Existem programas de acolhimento familiar em que a criança, ao invés de ficar numa entidade de acolhimento, ela fica numa família. Tá certo? Não é a família dela, é uma família outra. Esta família não pode usar isso como modo de burlar a adoção. Já criei vínculo com ela, então vamos adotar. Não pode. A função desta família que recebe a criança em acolhimento é apenas dar a ela um lar temporário, né? um tratamento específico a essa criança, mas sem o condão de se tornar uma família substituta. Tudo bem? Eu particularmente tenho problemas com acolhimento familiar, mas porque a criança confunde. Né? Não tem como você explicar para a criança, então, é só para ficar, tá? Não é para criar carinho, não é para ter amor, não dá. Né? Então, pode dar um tilt na cabeça da criança, dependendo até da idade dela. Muito bem. Como eu falei, direito à convivência familiar e comunitária extremamente preservado, extremamente estimulado pelo Estatuto. A Lei 12.692, a Lei 12.692 de 2014, ela acrescentou o parágrafo 4º ao artigo 19, que fala exatamente o que eu já expliquei para vocês, o direito da convivência da criança com a mãe ou o pai privados de liberdade, tá? Sem autorização judicial. Leila, e se a criança estiver acolhida? O diretor da entidade de acolhimento tem que levar a criança até o estabelecimento prisional. O fato dela estar acolhida não tira dela direitos, tá? Ela não cometeu crime, ela só está acolhida. Tanto que ela não está privada de sua liberdade. Se a criança fugir da entidade de acolhimento, acontece alguma sanção com ela? Não. E adolescente? Não. Por quê? Porque colocação em entidade de acolhimento ou familiar é medida protetiva. Medida protetiva não gera sanção pelo seu descumprimento. Eu
eu vou só falar rapidamente, porque eu vou me aprofundar ao direito à convivência familiar e comunitária quando eu falar de poder familiar. Que aí eu vou falar de poder familiar, da instituição de poder familiar, a entidade de acolhimento, que aí eu vou explicar o PIA da entidade de acolhimento, nananã, guarda, tutela e adoção. Beleza? Eu vou passar só pelos direitos fundamentais. Como eu estou na ordem, falei do direito à convivência familiar e comunitária. Tá? Direito comunitário, não que é o direito à integração social. Tanto é direito à integração social que, se a criança tiver acolhida, ela tem que ser matriculada. Ela não tem que ficar só na entidade de acolhimento. Ela tem que ser matriculada. Tá? Ela tem o direito de sair e viver em comunidade, brincar no parque local, de frequentar tudo que a comunidade permite. Ela não está privada de liberdade. Ela tem direito à convivência comunitária, mesmo que acolhida. Tá? Muito bem. Próximo. Direito à educação e cultura. Direito à educação é aquele direito à educação intelectual que garanta a vida em cidadania. Ela tem o direito de frequentar a escola, o direito de frequentar o ensino regular. Está em discussão no STF se é legal ou não a educação dentro de casa. Tá? Eu sei que isso não é matéria de primeira fase, mas se eu pudesse dar uma opinião, eu diria que não, porque a educação em casa, a não ser em situações especiais comprovadas, fere o direito à convivência comunitária, tá? Mas, assim, a minha opinião, portanto, cada um tem a sua. Óbvio que existem situações excepcionais que possam justificar, mas eu tendo a achar que não. Mas o STF ainda está em discussão, isso vai ser pautado, né, pelo STF. Mas, enfim, lembra, sempre pensando na criança, tá? É direito da criança o acesso e permanência gratuito no ensino fundamental. A LDB, que também vai cair na prova de vocês, é dever do Estado o ensino fundamental. A Lei de Diretrizes e Bases, ela fala que há uma obrigatoriedade progressiva em relação ao ensino médio. Que obrigatório mesmo é o ensino fundamental. O ensino médio seria de obrigatoriedade progressiva dos estados. Hoje a gente já entende que essa progressividade já deu, né? Que já é também dever do Estado garantir, inclusive, o ensino médio, tá? Reserva de possível aqui não vai rolar, beleza? Muito bem. Quando eu falo de ensino fundamental, eu também falo de ensino infantil, tá? Portanto, importantíssima a questão das creches. A Defensoria Pública hoje, do Estado de São Paulo, uma das maiores demandas na área da infância é o acesso à creche. Tá? Nós temos... Oi. Creche de 3 até 4 anos. Ensino infantil de 4 a 6 anos incompletos. Tá? Oi, cadê quem? Creche até 4 anos. Até 4 anos. E aí, dos 4 aos 6 incompletos, ensino infantil. Tá? Eu falei errado? Não. Não, provavelmente eu devo ter falado mesmo. Mas é até os 4 anos incompletos, tá? Não, nasceu, já tem direito Não, tem mãe que já vai lá grávida, já para garantir, já. Tá nascendo, já tem, porque precisa, né? Não é mãe que não quer, precisa trabalhar, né? E não tem com quem deixar a criança, então já precisa deixar. É dever, é municipal. A creche de competência do município. Claro que pode haver subsídio do Estado ou da União, que atuam de forma subsidiária, mas o dever primário é do município, tanto que ingressamos sempre com a ação contra o município, tá? Déficit gigante de vagas em São Paulo. O Estatuto nos fala que o Conselho Tutelar pode requisitar a vaga. Isso também é competência do Conselho Tutelar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o Bruno, quando era defensor em Bauru, ele conseguiu articular com o Conselho Tutelar. Porque ao invés de precisar ingressar com ação
judicial, a competência já existe pelo estatuto através do Conselho Tutelar, que tem o poder de requisitar a vaga. E aí, na negativa da requisição pelo Conselho Tutelar, o próprio Conselho Tutelar pode informar ao juiz o descumprimento de sua requisição, e aí o juiz determinar a inserção da criança na creche, sem necessidade de uma ação judicial. Mas não são todas as cidades em que isso dá certo. Aí também depende da articulação, da força do Conselho Tutelar. Em Ribeirão, onde ele está agora, por exemplo, importantíssimo a ação de vaga em creche. Pode ser tanto a ação individual, uma criança específica, como ações coletivas. E aí a criança entra na execução. Tá bom? Aqui em São Paulo a gente tem as duas formas. Existem ações individuais e existem, quando as mães procuram, as crianças já entram na execução, porque o juiz já deu a liminar em mandado de segurança, garantido o direito à creche naquela localidade, a criança só entra como titular na execução. Beleza? Então tá bom. Muito bem. É direito ao ensino participativo. Direito da criança de questionar os métodos de avaliação. Quando a gente fala isso em palestra na escola, os professores ficam desesperados. Direito da criança de de estar matriculada em escola, ou creche neste caso também, mais próxima de sua residência. Hoje nós já temos uma interpretação extensiva disso. Tem mães que preferem que a criança esteja matriculada em local mais próximo do seu local de trabalho, porque é mais fácil levar a criança e buscá-la. Então, é aquilo que eu falo, cuidado com a interpretação muito restrita da norma. Se a pergunta fala de acordo com a lei, eu vou falar mais próxima de sua residência, porque é assim que fala a lei. Mas há decisões reiteradas e pacificadas pela jurisprudência, sim, de que também é possível esta interpretação deste artigo, falando que é possível a matrícula em um local mais próximo do local de trabalho. Porque, às vezes, se você colocar mais perto de casa, a mãe não sai do trabalho a tempo para buscar a criança e a escola fecha. Mais perto do trabalho ela consegue. Tá? Essencial. O ensino especializado a pessoas com deficiência. Aqui é o respeito à educação inclusiva. Não é para segregar a criança, colocar numa escola especial e ali ela ficar separada. É direito da criança, de novo, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Não só da criança com deficiência em conviver com pessoas sem deficiência, mas também dessas pessoas, dessas crianças sem deficiência, conviverem com crianças com deficiência. E assim haver essa integração. Tá? Isso é essencial para todos. E é claro, não só a matrícula é importante, mas o Estatuto nos fala de qualidade de ensino. Não basta apenas estar matriculado, mas ele tem que estar matriculado em escola de qualidade. Mas tá? Ok? Bom, deixa eu só adiantar e aí eu fico só com a coisa. Eu sou velha, gente, eu não escrevo em computadores e afins, eu gosto de papel. Tá? Outro. Direito à profissionalização e ao trabalho. E proteção ao trabalho, desculpa. Na verdade, quando eu falo de direito à profissionalização, que é um complemento do direito à educação, né? Porque eu posso ter o ensino profissionalizante, eu falo de proteção ao trabalho. Veja que eu não falei direito ao trabalho. Na verdade, quando isso é citado no Estatuto, até com base na Constituição Federal, isso na verdade é um direito ao não trabalho. Quando eu falo que a criança o adolescente só pode trabalhar a partir de tal idade, por via reversa, eu estou dizendo que ele não pode trabalhar com menos idade. Tudo bem? Muito bem. Diz o Estatuto, artigo 60. Proibição de trabalho a menores de 14 anos, salvo na condição de aprendiz. A Constituição Federal, antes que vocês briguem comigo, no artigo 7º, inciso 33, fala que é proibido o trabalho a menores de 16,
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Logo, com 14 anos, ele só pode ser aprendiz. 15 anos, ele só pode ser aprendiz. 16 anos, ele pode trabalhar? Pode, mas com limites, tá? Trabalho noturno, insalubre, não pode, tá? Só a partir dos 18. Então, ele pode trabalhar com 16 anos? Pode, mas com cuidados. Trabalho é proibido a menores de 16 anos. Veja, o trabalho é proibido a menores de 16 anos. Dos 14 aos 16, ele só pode trabalhar na condição de aprendiz. Cuidado como pode estar essa pergunta, tá certo? O trabalho é proibido a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, tá? Cuidado. Tá? Então, muito bem. Mas se for trabalhar, 16 anos, trabalhar, tem que ter autorização dos pais. Ele não é absolutamente capaz. Lembra? Vamos pegar no processo civil, tá? Precisa de autorização dos pais. O que eu já citei aqui. Criança, em novela, em espetáculos teatrais, em espetáculos e tal. Pode? Ela precisa de uma autorização judicial especial para poder atuar, tá? A CLT autoriza. É um alvará, uma autorização especial, um alvará para que ela possa atuar. Cuidado. Oi? Em tese, o estatuto não fala de fotos. O estatuto fala de espetáculos teatrais e espetáculos, não fala de foto por si só. Eu entendo que não fala porque uma foto, alguma coisa, não é um trabalho constante. É uma coisa normalmente pontual, que não vai prejudicar o estudo ou não vai prejudicar o desenvolvimento. Agora, se eu tenho qualquer outra atividade em que eu vou me estender no tempo, em que eu possa prejudicar o estudo, ou mesmo a garantia do lazer e tal, aí eu preciso de autorização judicial. Eu não exigiria num contrato publicitário alguma coisa por ser uma questão pontual. Agora, se você me falar, não, é um contrato que vai durar 8 meses em que ela tem, aí eu acredito que sim. Tá bom? Muito bem. E isso eu estou falando por quê? De novo, qual é o cuidado dos juízes nessa autorização? Criança não é arrimo de família. Não pode haver autorização ao trabalho, tá? O juiz, se ele tiver, ou o Ministério Público, quando, como fiscal da lei, verificar que a criança está sendo utilizada como arrimo de família. Tá? Uma vez eu falei assim, meu pai do céu, como a Defensoria Pública não pode atuar, né, assim também, né, não é festa do caqui, tem que ter, né, procedimentos específicos. Uma vez eu vi uma criança, não vou falar qual, participando de determinada novela, e os pais todos felizes e contentes, e todo mundo achando super legal. Quando ele falou no programa, falou assim, nossa, a gente morava numa comunidade, a gente tinha muita dificuldade, a gente, né, passava necessidade, mas graças a esse trabalho agora nós conseguimos comprar uma casa, agora nós conseguimos viajar, agora já compramos um carro por conta do dinheiro do filho. Isso é exploração, gente. Não parece, mas isso é exploração do trabalho infantil. Por quê? Todo o dinheiro ganho pela criança, ela tem que se reverter em favor dela. Ah, Leila, mas é uma casa melhor para ela. Gente, não é só para ela. O modo como se verifica. Ah, o pai deixou de trabalhar para cuidar, agenciar a carreira do filho. A mãe deixou de trabalhar para agenciar a carreira. Então, está todo mundo em função da criança. Muito cuidado com isso. Exploração do é uma forma de exploração. A gente não pode verificar a exploração do trabalho infantil só aquele mais extremo. O corte de cana, o trabalho no farol, criança vendendo bala no farol, que também é exploração, até as formas mais sutis de exploração. Chegamos à discussão dentro do núcleo da infância, e isso é discussão, e o Bruno pode perguntar, inclusive, quando se fala do direito ao esporte e até trabalho, a presença de crianças e adolescentes desde cedo participando de esportes. Vamos pensar no futebol.
muitas crianças começam cedo nas escolinhas de futebol. Ginástica olímpica. É quase que obrigatório que a criança comece desde cedo. Treinar esportes olímpicos. Se isso prejudicar o seu desenvolvimento, se isso impedi-la de brincar, de ter o direito ao lazer, porque o direito a brincar é tão importante? Sua exploração não pode. E aí há um conflito muito grande. Poxa, mas a gente sabe que muitos talentos surgem cedo. E eu preciso trabalhar essa criança cedo. Mas eu preciso equacionar este trabalho com todas as outras garantias dessa criança. Tá certo? Há inúmeras denúncias de clubes de futebol, principalmente aqueles não tão conhecidos, em que praticamente a criança mora no local e treina exaustivamente. Isso é exploração. Até porque você vai vender o atleta, né, para outro clube. Isso é exploração. Tá? Exploração nas formas mais veladas. Muito bem. Então, quando eu falo trabalho de aprendizagem, eu estou falando de formação técnica. Então, não é qualquer trabalho. Eu preciso, né, se o jovem for trabalhar na condição de aprendiz, tem que ser um trabalho técnico profissionalizante. Tá? Não é qualquer trabalho que é a condição de aprendiz. E que não possa prejudicar o seu ensino fundamental. A atividade tem que ser de, no máximo, 6 horas por dia. Máximo 6 horas por dia. Tem que ser um salário baseado no salário mínimo. Não pode ser, vou te dar R$300, vou te dar R$500. Eu tenho que ter o salário mínimo como base. Fundo de garantia e 13º. Dá para você evitar a exploração do trabalho, né? Contrata um aprendiz para não precisar contratar um trabalhador regular, porque se paga menos. Ok? O que é trabalho infantil? O trabalho infantil proibido, ele é aquele realizado com prejuízo à saúde, rendimento escolar e do qual dependa a sobrevivência da família. Entendeu por que eu falei de trabalho infantil? Naquele exemplo que eu dei? Opa! Bora lá. Então, o trabalho infantil proibido é aquele realizado com prejuízo à saúde, rendimento escolar e que dependa a sobrevivência da família. Criança não é arrimo. Criança tem outra função. O que é o trabalho proibido? O trabalho proibido é o penoso, que é o esforço físico superior às suas forças. Penoso, esforço físico superior às suas forças. Perigoso, que é o risco iminente à vida e à saúde. Noturno, que compreende entre 22 horas e 5 horas da manhã. Noturno, de 22 e 5 horas da manhã. E é isso. E, importante, que houve, agora eu não lembro se foi no começo desse ano, se foi no final do ano passado, havia um conflito. Porque existem autorizações ao trabalho. Em que pese ser proibido o trabalho menor dos 18 anos, há juízes que autorizam, em algumas situações excepcionais, o trabalho. E havia uma dúvida de competência, se cabia ao juiz da infância, porque se trata de matéria da infância, ou se cabia ao juiz do trabalho, porque eu estou falando de trabalho. Com um termo de cooperação, estou falando de São Paulo, tá? Tribunal de Justiça de São Paulo e o TST, a competência para essa autorização ao trabalho é da Justiça do Trabalho, tá? Ok, pessoal? Aula que vem, a gente vai falar de convivência familiar e comunitária, guarda, tutela e adoção, conselho tutelar e de direitos, para depois eu partir para o infracional e pretendo terminar o curso com vocês falando de leis extravagantes, tá? LOAS, SUAS, saúde mental, que cai bastante na prova. Tudo bem? Até a próxima aula.